vocês? Bom, na aula de hoje a gente vai falar do teatro na Renascença inglesa. Um teatro que surgiu, é claro, nesse período. Ele é considerado um dos grandes teatros dentro da história do Ocidente. A Renascença inglesa. Hoje a gente vai entender como é que funcionou bem esse teatro. Ele aconteceu na regência da Rainha Elizabeth I. Para você entender melhor, vamos voltar um pouquinho. A Inglaterra teria alcançado o posto de maior potência mundial, uma vez que a Espanha ainda era detentora desse cargo e estava em decadência. O comércio praticado pela Inglaterra acabava que se impondo mais do que qualquer outro. E acabou que ele se espalhou pelo mundo inteiro e criou dessa forma condições propícias à economia e o progresso da burguesia. Simples. O que se via, na verdade, era uma rápida transformação nos mais diversos setores dessa sociedade. O comércio marítimo ditava a moda, ditava a regra. O transporte passou a ser reduzido, melhor dizendo, passou a ser realizado por meio de carruagens. Os hábitos e os costumes tinham mudado. Tudo era diferente nesse novo reinado. E se falando em reinado, o reinado de Elizabeth I tornou-se propício à prática teatral que aos poucos ia ganhando uma nova cara dentro do século XVI. E foi justamente nessa época que o teatro elizabetano teria ganho forças e surgiram grandes nomes como o nosso grande William Shakespeare, que despontava como um dos maiores poetas de todos os tempos e que teria rompido com o velho e tradicional estilo que a Inglaterra tanto estava acostumada. Ou seja, a rainha protegeu o teatro de sua época. Claro, ela acabou que contrariando as tendências puritanas vigentes naquele reinado. Uma vez que ela demonstrava, vamos dizer, que um grande apreço, um grande cuidado, um grande, apelo pelas produções populares. E a partir, gente, de 1558, quando a rainha Elizabeth subia ao trono, a história da Inglaterra ia sofrendo algumas mudanças um tanto significativas. Em se falando dela, dona de uma educação exemplar, conhecia como ninguém os segredos da diplomacia, tá? A rainha acabava que sendo vista como uma pessoa dócil, popular. Ela chegou a estabelecer a confiança entre o povo e a monarquia. Ela foi considerada, só para você ter uma ideia, uma das grandes mecenas desse período. Protegeu autores, protegeu músicos, pintores. E quando eu falo de proteção, eu estou falando de autoridade, eu estou falando de competência, eu estou falando de patrocínio. Então ela deu apoio substancial ao teatro. É bem verdade que ficou explicado para o público que se encontrava no teatro da época que esse teatro tinha que ser feito para o povo. E a seu pedido, os espectadores que frequentavam os teatros públicos daquele período assistiam aos mesmos espetáculos vistos por ela. Ou seja, o teatro desse período ele era considerado um teatro democrático, justamente por receber aristocratas, pessoas humildes, trabalhadores do campo e até mesmo os burgueses da classe média. Ou seja, um teatro bem eclético. E se falando em teatro eclético, o gosto popular sofreu algumas alterações. Só para você ter ideia, conta a história que o pai da rainha, que ele se chamava Henrique VIII, na tentativa de obter um equilíbrio entre a religião e a nobreza, ele tinha o hábito de conceder títulos aos burgueses. Ou seja, aos protestantes, e ele sempre fazia uma espécie de troca em favor de serviços que eram prestados à nação. E, quem sabe, talvez por essas atitudes, tudo ali na Inglaterra tinha se tornado um pouco mais caprichado.
as pessoas, do traje à educação, da leitura à música, tudo era muito cuidado. Ou seja, a época transformava o público num público mais requintado. E esse público não se satisfazia mais com os conhecidos versos populares. Ou seja, no meio do caminho, a dramaturgia da época, quando a gente fala dramaturgia, eu estou falando do texto teatral, ele acabava que se tornando um pouco mais aprimorado. Era como se eu dissesse a vocês que a burguesia necessitava de um entretenimento mais sofisticado, mais elaborado que anteriormente. Ok? Então, gente, o período renascentista na Inglaterra também é conhecido como teatro elisabetano. E organizando as ideias, esse teatro chamado de elisabetano, de 1587 a 1588, nesse pedacinho, um ano, né, praticamente o público ficou estupefato com a estreia de duas peças naquele período que teria conquistado todo mundo, teria deixado o povo super feliz. Uma tragédia espanhola de um dramaturgo chamado Thomas Keats, e de um outro popular, um Tamerleão, o nome da peça, de um também conhecido Christoph Marlowe. Esses dois autores, dentro desse universo teatral, eles criaram histórias de personalidades gregas e romanas, nas quais eram a sua fonte de inspiração. E se falando em histórias criadas por esses dramaturgos, é bem verdade que esses enredos, eles envolviam a monarquia, falavam dos cidadãos comuns, falavam da nobreza. Ou seja, a linguagem tinha que ser poética, não tinha outro caminho. O número de personagens dentro do espetáculo tinha que ser grande. Então, vamos organizar melhor como é que funcionou bem isso. Nessa época, eu tenho alguns nomes para te dar. Ben Jonson, Christoph Marlowe, Thomas Keats e Shakespeare, entre outros. Mas esses se despontaram e acabaram fazendo mais sucesso que os outros. As peças desse período, conhecido como elisabetano, ficaram conhecidas por misturarem um pouquinho do cômico, do engraçado, e um pouquinho do sério. Quebrar aquela história, aquela noção de tempo e espaço que tanto Aristóteles defendia lá atrás. Ou seja, criou-se mais opções temáticas, seja da mitologia ou seja da cultura renascentista. Onde quer que eles fossem, eles tinham mais abordagem para falar. As histórias, então, acabavam que brindando o público com um verso um pouco bem mais refinado. A explosão do drama elisabetano foi um acontecimento. Na verdade, os próprios fatos atestam esse grande acontecimento. O que a gente sabe é o seguinte, é que em 1576, a data, o ano em que foi construído o segundo teatro público elisabetano. E isso vai até 1603, quando foram registrados mais de 800 títulos de peça, para você ver como a produção era farta, dos quais, infelizmente, só restou pouco mais da metade desses títulos. E, gente, no mesmo período, Londres contava com cerca de 16 estabelecimentos teatrais em pleno funcionamento. Ou seja, alguns com companhias permanentes, outros com companhias formadas por crianças, outras itinerantes e mais outras companhias de meia dúzia de dramaturgos famosos que competiam entre si e escreviam até mesmo textos a 4, até 6 mãos. Aí você imagina. Bom, na verdade a gente pergunta, por que esse desejo tão grande em escrever no período elisabetano, na Renascença inglesa? Alguém saberia responder? Pensa. Talvez para atender a demanda urgente de novos repertórios, de novas peças, de novas companhias teatrais. Ou talvez para atender um público sedento de histórias. E falar em público sedento de história, por que a gente não fala de William Shakespeare, que nasceu em 23 de abril de 1564,
numa cidade chamada Stratford-upon-Avon, na Inglaterra. Esse cara, esse dramaturgo, ele gozou de uma vida rica até os 12 anos de idade. A partir dessa idade, com a falência do pai, ele foi obrigado a trocar os estudos pelo trabalho árduo, por um trabalho um pouco mais pesado. E, partindo daí, né, a sua contribuição para o sustento de sua família. Bom, a história de Shakespeare tem alguns mistérios. No entanto, ele guardava alguns conhecimentos adquiridos em sua escola elementar, como eles chamavam antigamente, na qual ele teria iniciado seus estudos de inglês, grego, latim, entre outras matérias. Além disso, ele continuou a ler os grandes autores clássicos. Shakespeare leu poemas, novelas, crônicas, histórias. E nessa aula eu quero falar, inclusive, da grande homenagem que os ingleses prestam para esse autor, que é considerado uma grande personalidade, mesmo que não saibamos muito sobre sua vida, mesmo que alguma coisa tenha ficado num período desconhecido. O seu gênio, a sua maneira de trabalhar pode ser explicado com base em algumas circunstâncias daquele período em que viveu. Por exemplo, uma coisa é certa, é possível compreender um pouquinho sobre a temática da sua obra, e disso a gente vai falar aqui. Olha só, aos 18 anos, o William Shakespeare, o Will, como era conhecido, ele casou-se com uma rica jovem chamada Anne Hathaway, que era 8 anos mais velha do que ele. Com essa jovem, ele teve 3 filhos, na verdade 3 filhas. E os motivos da saída de sua terra natal rumo a Londres, a gente não tem a explicação. Na verdade, é um período que ficou meio que apagado, a gente não tem essa resposta. A história não tem essa resposta. Mas enfim, lá em Londres a gente tem um pouquinho a falar. E dos empregos que em Londres ele teria exercido, ele foi guardador de cavalos em um teatro e foi um dos mais curiosos poetas de sua época. E isso talvez tenha reforçado a sua inspiração, tenha inspirado a sua força para a dramaturgia, que estava latente. Tá? Então ele passou a copiar peças, ele passou inclusive a representar alguns papéis nas companhias de teatro ali nas redondezas. Ou seja, os espetáculos elisabetanos, os espetáculos patrocinados pela rainha, proporcionavam ao público a representação de situações que podiam ser encontradas no cotidiano dessas pessoas. E com certeza despertava nesse imaginário um encanto, um certo encanto pela forte identificação que esse povo tinha com esse tipo de teatro. Viu como é curioso tudo isso? Bom, gente, a gente não pode também deixar de falar que o teatro inglês, ele acabou que tendo um alcance social bem amplo, bem mais amplo do que a gente esperava, e acabou que se sobressaindo ao velho teatro erudito que estava lá atrás, tá? Que estava destinado à elite e que favorecia a criação de um teatro fechado para um grupo social. E dessa vez, como eu disse anteriormente, a gente tem na Inglaterra um teatro de alcance social mais amplo, um teatro eclético que conseguiu misturar em um único espaço físico nobres e camponeses, que se deliciavam com as apresentações teatrais das trupes locais, dos grupos. Outro fato curioso que a gente não pode deixar de falar, fala sobre essas representações ou apresentações, que se dava pelo fato, extremamente curioso, é que o público acabava interagindo demais, passava até do ponto. A sua interação era como se eles misturassem a ficção com a realidade. Os atores que estavam ali acabavam que, na maioria das vezes, sendo expostos. E a gente continua na próxima aula. Valeu, gente. Obrigado, hein?